Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você a cada dia mais, que nesse momento você sinta o amor de Cristo, você sinta a presença do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, familiares, pessoas que você estiver pensando, que você coloque a vida delas para que elas nessa noite sintam a presença do Senhor Jesus. Sintam esse amor do Senhor Jesus. É tão bom, não é? O amor de Cristo é maravilhoso. É o amor de Cristo que nos fortalece. É o amor de Cristo que nos faz viver. Jesus é maravilhoso. Eu sempre estou falando dele, do nosso Senhor Jesus Cristo amado, no início aqui das pregações, porque é maravilhoso falar de Jesus. Jesus é a razão da minha existência e que seja da sua também. Jesus é o meu rei, é o meu Senhor. Sem Jesus eu não sou nada. Eu amo Jesus, amo porque ele me amou primeiro antes de eu nascer. Jesus deu a vida por mim, Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, vivo está por mim, certamente por você também. Basta você crer no Senhor Jesus, basta você declarar Jesus como o único caminho, a única verdade, a única vida que você precisa. Então que você, meu irmão, minha irmã, viva essa paz, viva esse amor de Cristo. Deixa Jesus falar no seu coração. Tira agora as lembranças do dia de hoje, daquilo que você fez, daquilo que você vivenciou aí na sua casa, na sua família. Se concentra agora no Senhor, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, nós já vamos ler o texto da gloriosa palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela sempre tem uma mensagem para nós. O nosso querido Deus, ele sempre fala conosco pela sua palavra. Então, abra a sua Bíblia, se você não tem, dá um jeito de comprar, ou baixe aí no seu aplicativo, aí no seu celular, mas leia porque é o melhor livro para se ler hoje no mundo. Você pode ler muitas coisas, de muitos autores e, e disciplinas, de caminhos, né? Poesias, contas e assim por diante. Você pode ler bastante. Mas a palavra de Deus, ela tem uma significância muito forte para nossas vidas. Ela realmente nos faz entender aquilo que Deus quer para nós, daquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer que nós vivamos, porque quando Ele fala conosco pela Sua palavra, então nós entendemos que estamos agradando Ele quando vivemos essa palavra, quando escutamos, quando adquirimos o conhecimento dessa palavra. Isso, volto a dizer no meu início dessa fala, é o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele deixou a palavra dele para nós. Então, se nós queremos hoje conhecer mais e mais Jesus, é ler a palavra. Então, que você leia essa palavra todos os dias, que você aprenda sobre o Senhor. E nós vivemos um momento diferenciado. Na realidade, é um momento que já se faz muito tempo que está presente no meio do mundo cristão. Para aqueles que se aprofundam um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor. O mundo cristão hoje, né, o cristianismo, ele tem sofrido muito ataque, e não só o ataque externo, mas o ataque interno também. Esse ataque visa a discriminar, a eliminar a palavra de Deus na vida do ser humano. Por quê? Porque à medida que a sociedade ela avança no seu conhecimento tecnológico e da realidade em todos os sentidos, medicina e assim por diante, vai se chegando à conclusão de que Deus não existe, de que Deus não se faz presente, de que o cristianismo é somente uma religião do mundo antigo, uma religião que deve ser deixada para trás. Essa mentalidade ela é muito fixada hoje dentro das universidades, dentro das escolas e assim por diante. Eu não vou entrar no assunto desse mais a fundo. O meu assunto ele está centrado no âmbito religioso.
Então eu quero falar do âmbito religioso, do âmbito que envolve as igrejas, que envolve a sua fé, meu irmão, minha irmã. O ataque que nós cristãos temos então sofrido, que nós temos sofrido no âmbito de que ele está presente e tenta nos humilhar, nos desacreditar perante a sociedade. Desacreditar é uma melhor palavra. Então eu quero que você pense sobre isso. Quando nós amamos Jesus, quando nós cremos nessa palavra, certamente iremos incomodar as pessoas, iremos incomodar no bairro onde moramos, na nossa sociedade. As igrejas que verdadeiramente pregam a palavra do Senhor, que verdadeiramente falam, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o Jesus da palavra mesmo, não o Jesus que estão por aí vendendo e coisas desse tipo. Não é esse. Quando nós pregamos o Jesus, então aí nós sofremos a perseguição. E nessa noite eu quero falar com você de algo muito importante. O engano religioso dentro da igreja. Um engano religioso. Para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo e vai me assistir, que não frequenta uma igreja ou que você conhece um pouco da palavra do Senhor, hoje eu estou trabalhando naquilo que o Senhor então revelou a mim, que é a verdade do Evangelho de Cristo. Qual é a verdade do Evangelho de Cristo? Então, o tema da palavra essa noite é o engano religioso dentro da igreja. E é interessante que, apesar de vivenciarmos hoje essa artimanha do inimigo de entrar na igreja e destruir ela de dentro para fora, destruir a fé das pessoas, acabar com a comunhão, acabar com aquela vivência alegre de estar na igreja, de cumprimentar as pessoas, de falar de Cristo, de orar junto, de ler a palavra, de louvar, e de fazer culto nos lares, estudar a palavra nos lares, e ter aqueles momentos de acampamento, aqueles momentos que você que já vivenciou, meu irmão, minha irmã, sabe que, nossa, é maravilhoso, é tremendo mesmo, né? Só quem vivencia realmente entende o quanto isso é marcante na vida humana. Então, hoje, então, nós vivemos essa artimanha do inimigo de deslegitimar, né? Tirar das pessoas essa fé. De que modo? Dizendo que a realidade cristã, ela não é hoje uma realidade essencial para a vida humana na moderna sociedade, o que é uma mentira. Porque hoje você pode ver, nesta pandemia, as pessoas estão doentes da alma. E a pergunta é, elas procuram quem? Aí você deve ter pensado, não, elas procuram um profissional. Sim, elas procuram um profissional. E a pergunta é, quanto tempo elas ficam procurando profissional? Há pessoas que ficam dependentes do profissional. Elas não conseguem mais sair de casa se elas não tiverem um conselho do profissional para que elas possam sair, possam viver, possam trabalhar. Elas precisam todos os dias ter uma palavra do profissional. Então ficaram dependentes. Na realidade, não foram curadas. É como um vício de uma droga. Todo dia a pessoa tem que tomar, tem que se viciar, porque senão ela não se equilibra. Ela não se equilibra fisicamente e mentalmente. Assim essas pessoas que ficaram doentes por causa desse vírus que está aí assolando o mundo inteiro e destruindo vidas atrás de vidas, famílias atrás de famílias e assim por diante. Na igreja nós aprendemos e entendemos e vivemos pela fé de que Cristo se faz presente em nossas vidas. Quando nós então aceitamos Jesus, quando nós deixamos Jesus entrar em nossas vidas, então Jesus está ali presente, nos dando sabedoria para vivermos o dia a dia, nos dando conhecimento da revelação da palavra e nos dando bênção atrás de bênção, nos dando capacidade de nós, então, determinarmos aquilo que é bom para nossas vidas, determinarmos aquilo que queremos para o amanhã, os nossos objetivos. Então, tudo nós entregamos para o Senhor. E o Senhor, então, dará a resposta de sim, ou espere um pouco, né? Deus vai estar trabalhando naquilo que for melhor para nós. Isso é um ato de fé, meu irmão, minha irmã. Quando eu falo isso, isso é um ato de fé.
Então, a minha dependência de Cristo me faz, então, ter uma vida diferenciada, me faz, então, acreditar que eu consigo superar as dificuldades pelas quais a sociedade, esse mundo nos impõe. E um deles, por causa dessa pandemia, é a chamada doença da mente, que as pessoas ficam desesperadas, angustiadas, não sabem para onde ir. Mas nós, cristãos, que cremos no Senhor Jesus, nós temos uma definição de vida. Nós sabemos aquilo que o Senhor, então, tem para nós, aquilo que o Senhor, então, direciona para nós. A partir dessa definição, que é um ato de fé com Jesus, então, nós conseguimos ter uma vida equilibrada e conseguimos sermos vitoriosos. Ser vitorioso não é um pensamento positivo, é um ato de fé. Se Jesus venceu na cruz o mundo, então, e eu creio nele, então eu sou vitorioso, porque Jesus venceu, eu creio nele, ele é vencedor, eu também sou. Ser vencedor não é um ato de soberba, é um ato de humildade. Ser vencedor é acreditar que ainda que o mundo diga que eu sou um derrotado, que eu sou um atrasado, pela minha fé eu sou vencedor. Por quê? Porque eu almejo a vida eterna. E eu sei que a minha vida aqui, as bênçãos acontecerão, as minhas orações serão respondidas, o meu futuro será planejado e ele acontecerá segundo a vontade do Senhor. Isso é um ato de fé. Se você não entende a fé, se você não consegue acreditar na palavra, então você não entende o que eu falo. Por isso que isso é um ato de fé. E diante dessa certeza de fé que eu tenho, eu creio que você tem também, hoje eu quero falar, volto novamente a dizer, o engano religioso dentro da igreja. Que engano é esse? O falso evangelho, ou o evangelho liberal progressista, que muito se prega. Esse evangelho liberal progressista, ele começou nas universidades, nos seminários teológicos, e hoje está presente na igreja. É uma realidade para ser combatida. Por quê? Porque na palavra, eu vou trabalhar com você nessa noite para que você veja o mal que fora nos dias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o segundo maior missionário depois de Jesus. Correu adiante ali no Oriente Médio, na Europa, pregou bastante a palavra do Senhor, abriu igrejas e milhares de pessoas dentro do Império Romano se converteram a Cristo e o cristianismo se tornou a maior religião do mundo hoje. Então, naqueles dias de Paulo, havia outros pregadores, havia outros religiosos que tentavam minar a pregação de Paulo, que tentavam deslegitimar a pregação de Paulo, que tentavam repudiar o que Paulo estava falando. E é interessante que Paulo falava é a palavra de Deus. Eles pegavam a palavra de Deus, distorciam a palavra de Deus e conseguiam arrastar milhares de pessoas a um falso evangelho. É uma realidade hoje, meu irmão, minha irmã. Não é uma realidade hoje. O que você vê na televisão não é uma realidade hoje. O que você vê talvez na sua igreja não é uma realidade hoje. Então, vamos ler o texto da palavra do Senhor que está na carta aos Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Carta aos Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 a 8. Olha só que tremenda essa palavra, que Paulo já começa logo ao escrever essa carta para os cristãos da Galácia, uma região hoje na moderna Turquia, né? Na época Ásia Menor, hoje na moderna Turquia. Então Paulo, ele escreve, dá a sua saudação, mas ele já vai direto para esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito forte. É um assunto que está mexendo com aquela igreja, está começando a dividir aquela igreja, e as pessoas estão deixando a liberdade em Cristo e se aprisionando em doutrinas de homem. Esse é o falso evangelho. Doutrina de homens. Então vamos ler? A palavra do Senhor diz assim, carta aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus,
pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, uma tradição anátema amaldiçoado. Olha só o que está acontecendo naquela igreja, meu irmão, minha irmã. E eu quero que você, ao reler essa palavra, agora, ou em algum momento da sua casa, em algum momento aí na sua casa, seja hoje, seja qual for, você vai perceber que essa palavra é viva hoje para nós. Mas 2000 anos depois, essa palavra ela é viva. Porque naqueles dias, chegou uns falsos pregadores e começaram a perverter o ensinamento que Paulo que tinha recebido de Cristo, e estava ensinando aqueles cristãos. Eles tinham se convertido, eles estavam vivenciando. Então esses falsos cristãos, esses enganadores, falsos profetas, falsos pregadores estavam tentando distorcer a palavra do Senhor, e conseguiram no sentido de pegar alguns daquela igreja fracos na fé, fracos no conhecimento, porque não lê a palavra do Senhor, comparativo com muitos crentes hoje em dia, que só lê a palavra quando vai na igreja, ali no período de 2 horas, depois não lê mais. Então, eles começavam a quebrar a verdade, tirar a verdade do Evangelho de Cristo na vida daquela igreja. Então, diante disso, meu irmão, minha irmã, e o tema dessa pregação é o engano religioso dentro da igreja, eu vou trabalhar com você 4 momentos dentro desses 3 versículos em que a igreja sofreu com o ataque desses enganadores. E você vai ver que é uma realidade hoje na vida da igreja cristã. É uma realidade. E quando eu falo uma realidade, falo até da minha denominação. É uma realidade. O primeiro engano que nós, então, vamos descobrir no texto, e vamos entender que Deus está falando conosco e nos dando essa revelação, está na primeira parte do versículo 6, em que diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Paulo, então, ele fica surpreso porque alguns começaram a assimilar esse falso evangelho que esses pregadores começaram a ensinar dentro da igreja. Aliás, eles não eram nem para estar dentro da igreja, mas lá estavam. Então Paulo diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo. Então, uma verdade que nós aprendemos é que há religiosos e não convertidos na igreja. Há muitos religiosos, pouco convertidos. Parou para pensar nisso? E talvez você esteja aí pensando: mas pastor, quem está na igreja não é convertido? Não, nem sempre. A maioria, dependendo da igreja, sim. Mas há sempre um grupo, pessoas que são religiosas. Eu estou sempre falando aqui. E a palavra hoje testifica isso. O religioso, ele não falta nas programações. Ele se sente bem, se sente feliz. Mas ele não abre mão da sua vida fora da igreja. Ele não abre mão. Não abre mão da sua vida de balada, da sua vida churrascada, cervejada. Não abre mão de ficar numa rodinha, batendo papo, mexendo com as mulheres, falando uma besteira aqui, uma piada suja aqui. Não abre mão de gostar de uma outra religião. Não abre mão porque ele acha que se fala na igreja de Jesus, fala em Jesus em todo lugar e tudo está valendo, quando a palavra diz que não é assim. Então ele não abre mão do seu mundo. Ele não abre mão da sua vida devassa no emprego. Ele não abre mão. Mas ele é religioso. Por quê? Porque ele não falta nas programações. Essas pessoas, elas são fáceis de serem manipuladas para vivenciar qualquer outro evangelho que os agrade. Assim está sendo na igreja dos Gálatas. E Paulo ele diz que ele ficou admirado em ver que pessoas estavam abandonando a graça de Cristo, a palavra de Cristo,
para seguirem a outro evangelho. Então, nisso, ele descobriu que naquela igreja havia religiosos. Essa é uma verdade hoje. Não é uma verdade hoje? Porque o convertido, ele vai na igreja, ele vai com convicção, ele vai com alegria, ele tem uma fé que nada impede ele na igreja. A não sei se ele ficar doente ou alguma coisa de momento, ele vai entender que Deus direcionou ele para fazer outra coisa e não ir para a igreja naquele horário. Então ele vai compreender isso. Mas ele tem a sua convicção de fé. Ele ora, ele participa. Ele é aquele que eu, como pastor, posso contar com ele nos trabalhos semanais. Vai visitar, vai abrir um ponto missionário, um grupo de estudo da palavra. Vai falar de Cristo para o vizinho. Vai falar, pastor, tem um vizinho aqui que gostou de ouvir, vem aqui, aí eu vou lá. Sabe, esse é o convertido. Ele quer almas, ele quer que as pessoas conheçam a Jesus, quer que as pessoas sejam libertadas por Jesus. Ele quer que as pessoas aprendam a viver o amor de Cristo, encontrarem a paz, encontrarem a felicidade, encontrarem uma vida diferenciada. Esse é o convertido. Quando ele ouve a palavra de Deus é a base da vida dele. Ele vai ouvir sobre outras religiões, ele vai estudar sobre outras religiões, para aprender e ensinar as pessoas que outras religiosidades não têm a verdade de Cristo. Então ele vai aprender, ele vai ser uma pessoa sábia disso. Esse é o convertido. Ele pode até não ser uma pessoa presente na igreja, diante de algumas limitações dele. Mas ele é alguém que está ali para falar de Jesus. Esse é o convertido e não é religioso. Por quê? Porque para ele não é o ativismo, as atividades na igreja que importa. Mas o que importa é cumprir a palavra do Senhor que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o convertido. Você quem é? Religioso ou convertido? Porque se você for religioso, então você é o que está no versículo 6. E que Paulo diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, que os chamou Deus. Pela graça de Cristo, a salvação de Cristo. Os cristãos gálatas, eles estão dando asa para falsos pregadores que estão apresentando uma outra religiosidade, um outro Jesus que não condiz com a palavra, e eles estão aceitando. Então Paulo fica admirado porque ele percebeu que naquela igreja há religiosos. Ainda que ele não usa essa palavra, mas ele percebeu isso porque, como acabei de explicar, o religioso ele é uma pessoa completamente fácil de ser manipulada. Mas o convertido não. Ele vai questionar, ele vai ver à luz da palavra se verdadeiramente aquele pregador, aquela pregadora, se aquele grupo que está ali, chegou na igreja, é de Cristo. Porque se não for, está repreendido em nome de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos de um engano religioso que é presente na igreja hoje é que esse engano ele acontece quando há pessoas religiosas na igreja. O religioso, ele aceita tudo porque ele acha que tudo é de Deus. Mas a palavra diz que nem tudo é de Deus. Nem todo mundo virá em nome de Jesus. Jesus mesmo falou que haveria o quê? Falsos profetas. Esses que viriam como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amém. Aleluia. Quem é você, meu irmão, minha irmã? A quem você tem dado ouvido? Você que está aí na sua casa, está morrendo de medo por causa dessa pandemia. Você diz que é a coisa certa, mas aí é entre você e Deus. Você tem dado ouvido a quem? A palavra? Ou os falsos pregadores que estão na televisão? Aqueles que moram na mesma rua que você? Ou aquele pastor ou pastora da sua igreja que você acha que é uma pessoa ungida, mas que não te passa uma palavra motivadora do Senhor, não te passa uma palavra de fé para você? A quem você tem ouvido? O que você é hoje para o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja também. O que você está fazendo para que a igreja pela qual você frequenta, ela avance na sua cidade, no seu bairro, para levar o evangelho? Ou você acha que está bom do jeito que está? É isso? Porque Paulo, essa igreja pela qual ele fundou na sua primeira viagem missionária, ele soube então que essa igreja sofreu um ataque de religiosos, estava sofrendo um ataque de religiosos, não, de falsos
pregadores do evangelho que era um falso evangelho. Então Paulo vai dizer como vocês estão saindo dessa graça da verdade para ir em outro evangelho. A segunda lição que nós aprendemos com o engano religioso que é presente dentro da igreja hoje. Ele continua no versículo 6, que diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça. A primeira parte que eu li do versículo 6. E a segunda parte que eu vou trabalhar com vocês diz assim: para seguirem outro evangelho. Agora versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. Olha só que interessante. Então, aquela igreja mostrou que há pessoas convertidas e pessoas religiosas. Religiosos abraçam qualquer coisa. E uma delas é que esses falsos profetas, falsos pregadores, estão pregando o evangelho. Olha só que artimanha. Olha só que artimanha maligna, meu irmão, minha irmã. Eles não trouxeram uma outra religião, uma outra concepção de Deus. Eles estão falando de Cristo. Mas para chegar a Cristo, precisa-se observar alguns preceitos religiosos. A história diz que a igreja de Gálatas, ela sofreu com os judeus que haviam se convertido a Jesus, porém, para eles, judeus, os não-judeus tinham que observar a lei judaica, que é a circuncisão, que é a questão alimentar, são os ritos de moralidade, os ritos exteriores de vestimenta, como se deve se comportar. Só que Paulo, ele entendeu na sua conversão, no seu chamado, de que os não-judeus não precisam observar os ritos dos judeus, só precisam crer em Jesus. E a igreja dos Gálatas, eles estão sofrendo justamente isso, um legalismo, uma doutrina de homens. Será que você não viu isso na sua igreja? Será que em algum momento você não viu isso? Sabe, há igrejas hoje, meu irmão, minha irmã, em que o membro, a pessoa que frequenta, ela não pode comprar nada, ela não pode sair sem antes pedir uma orientação para o seu líder espiritual. Isso é Bíblia? É essa a palavra de Deus? É essa a liberdade de Jesus? Quantas pessoas estão amarradas em líder espiritual, líder de células, líder de pequenos grupos? O pastor dessas denominações, ele institui esses líderes formam grupos de estudo de 12, aí, 14 ou mais pessoas, e essas pessoas que participam desses grupos, elas não podem tomar uma decisão espiritual e algumas decisões pessoais sem antes consultar o seu líder espiritual. Cadê a liberdade em Cristo? Se você está numa igreja dessa, meu irmão, minha irmã, eu lhe pergunto, você está debaixo de doutrina de homens? Você aceita isso para a sua vida? Você é chamado para ser livre em Cristo? Sair da prisão desse mundo maligno, do pecado e das coisas que o pecado gera na vida humana? Você se torna livre em Cristo, vive a paz de Cristo e vai para a igreja e é preso novamente diante de uma falácia espiritual? É isso que você quer para a sua vida? Porque é isso que está acontecendo naquela igreja dos Gálatas. Essas pessoas estão começando a ficar amarradas pelas essas doutrinas desses falsos pregadores. São pessoas, volto a dizer, religiosas, porque acham que isso é religiosidade, acham que isso também agrada a Deus. Só que Paulo diz que essas pessoas da igreja, eles estão seguindo um outro evangelho pregado por esses falsos pregadores. É um outro evangelho, porque não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da palavra. Será que você está seguindo o evangelho de Cristo aí na sua igreja? Aí no grupo de oração, aí no culto na sua casa, na onde você vai? É verdadeiramente a palavra de Deus está sendo pregada ou a palavra de homens? Você ouve a Cristo ou ouve aquela pessoa que prega aí e diz para você, meu irmão, minha irmã, que você está em pecado, que você não deveria ter faltado naquela reunião, que você então vai ficar uma semana aí sem receber um estudo da palavra, uma semana sem receber visita, uma semana sem ter culto na sua casa, coisas desse tipo. Você está aceitando isso?
Então eu pego essa palavra do início do versículo 6 e diz: admiro que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou para a graça de Cristo. Essa palavra serve para você. Você está abandonando. Acorda, meu irmão, minha irmã. Sai dessa. Sai desse engano religioso. Isso não é Cristo. Não precisa acreditar em mim. Julga na palavra. A palavra de Deus é a base da nossa vida religiosa, da nossa vida cristã. A palavra de Deus é Cristo falando conosco, que Cristo nos dá sabedoria para nós discernirmos todas as coisas e reter aquilo que é bom. E isso é dentro da igreja, não somente para o mundo, mas dentro da igreja. Então o que você está fazendo aí nessa igreja que te prende? Por que você está vivendo doutrina de homens? Como pode, meu irmão, minha irmã, um líder espiritual dizer na sua vida, para a sua família, para o seu casamento, como você deve viver? Como você aceita isso? Como pode alguém entrar na sua casa e dizer para você como você deve viver? Você vai viver segundo a liberdade em Cristo. Amém? Porque como diz, né, a segunda lição que nós estamos aprendendo, a primeira é que há religiosos e não convertidos na igreja. Por isso que o engano, né, a falácia religiosa, essa religiosidade maligna penetra dentro da igreja, porque há religiosos e poucos convertidos. E segundo, como eu li aí no versículo 6 ainda, essas pessoas estão vivendo um outro evangelho que não é da palavra. Amém? Glória a Deus. Qual é o evangelho que você vive? Qual é a palavra que você está lendo? Uma palavra que alguém, volta a dizer, o seu líder espiritual, um pregador, está dizendo para você como você deve fazer ou não as coisas? É claro que na igreja nós aprendemos moralmente, à luz da palavra, como viver. É claro que nós seguimos costumes de cada igreja, da denominação tem seu costume, mas não são costumes penosos. Há irmãos, queridos irmãos pentecostais, que gostam de se vestir bem. Aleluia! Glória a Deus por isso. Há irmãos que você tem a liberdade de ir com a sua roupa, desde que não escandalize. Claro, nossa denominação é uma, mas escândalo lá nós não admitimos. Qual é o evangelho que você está seguindo? Eu quero que você pense sobre isso. Porque na igreja dos Gálatas, os falsos pregadores estão pregando outro evangelho, estão levando dezenas, centenas de pessoas para outra verdade que não é de Cristo. E na realidade só Cristo é a verdade. Essa outra verdade não passa de uma mentira maligna. E Deus revela a mentira do diabo para ser tirada da vida da igreja em nome de Jesus. Terceiro momento que nós vemos do engano religioso dentro da igreja está no verso 7, que diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Na mesma carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo então ele volta para o tema desses falsos pregadores que estão levando esse engano religioso dentro da igreja. E Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, olha só, meu irmão, minha irmã, o terceiro momento do engano religioso que há dentro da igreja é que aí os falsos pregadores, eles então se fazem presente. Primeiro, eles pregam um evangelho que não condiz com o evangelho de Cristo. E eles descobrem que na igreja há religiosos que aceitam tudo e vão aceitar os ensinos deles. Segundo, esse falso evangelho, então, agrada esses religiosos e começa, então, a ser difundido dentro da igreja, tentando tirar a verdade da palavra de Deus, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E terceiro, no versículo 7, Paulo diz: quem vos está perturbando? E aí, em 3:1, Paulo diz que esses falsos pregadores enfeitiçou os crentes de Gálatas. Olha só a palavra enfeitiçou. Essa palavra no grego ela tem o sentido de encantar, dominar mentalmente. Olha só, meu irmão, minha irmã. Olha o poder desses falsos pregadores.
Esses falsos pregadores destroem a igreja hoje. Então eu vou voltar para a minha fala do começo. Que nós cristãos sofremos vários ataques. Mas nesses últimos tempos, os ataques têm partido de dentro para fora. Um falso evangelho tem entrado na vida da igreja cristã evangélica. Falsos pregadores, falsos pastores, falsos missionários, falsos evangelistas, falsos teólogos, eles têm entrado e pregado um falso evangelho. Como nos dias de Paulo, que está aí trabalhando com os crentes em Gálatas, assim é para a nossa realidade. Hoje nós, os que conhecem mesmo esse falso evangelho, é conhecido como liberalismo progressista. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra. Esse liberalismo progressista está presente hoje na igreja cristã evangélica. Você sabe o que é isso? Você percebe o que é isso? Isso vou resumir aqui, é mostrar que Jesus ama o que está no mundo. Jesus ama os LGBT. Jesus ama quem faz aborto. Jesus ama os pobres, mesmo que ele rouba, mate. Mas Jesus ama ele. Só que a Bíblia diz que o amor de Cristo, ele é transformador. O amor de Cristo, ele é transformador. Pega o Paulo. Paulo é um perseguidor. Na mentalidade judaica de Paulo, os cristãos são uma seita que está destruindo a religião judaica. Essa seita, então, para ser eliminada, as pessoas precisam ser presas e até mortas. Então Paulo, a caminho de Damasco, na Síria, de Jerusalém para Damasco, do sul para o norte, ele tem um encontro com Jesus. E então, nesse encontro, Jesus transforma a vida dele. E ele entendeu que o conhecimento que ele tinha de Jesus estava errado. Jesus é o Messias, Jesus é a verdade e a vida. O amor de Cristo por Paulo transformou ele de inimigo para amigo de cristãos. O amor transformador de Cristo é para transformar os homossexuais em homem e, se for mulher, em mulher. O amor transformador de Cristo condena o aborto, condena as drogas e diz que tanto o pobre e o rico devem sofrer as leis humanas e principalmente as leis de Deus, a condenação. O amor de Cristo convida o ser humano a se arrepender do seu pecado e viver uma vida nova com Cristo. Senão virá o juízo, e o juízo é um inferno. Amém? Esse é o amor transformador de Cristo. Mas esse liberalismo diz que não, que Jesus, que a palavra deve se adequar à pós-modernidade que nós vivemos. É isso que está acontecendo ali em Gálatas. É o engano religioso daquele tempo, naquela igreja que Paulo está enfrentando. É um engano religioso que nós estamos enfrentando hoje. Você está preparado para isso? Você acha que a sua vida é só chegar e sentar na igreja? Meu irmão, minha irmã, qual é o evangelho que você está seguindo? Como você sabe que o pregador lá no altar, ele realmente é de Deus? Ele veio em nome de Jesus. Ele tem a unção do Espírito. Como você sabe disso? Ah, mas pastor, não pode questionar. Por que não? Os profetas questionavam os reis. Diziam palavras duras para os reis. Por que o pastor não pode ser questionado? Você tem que questionar, você tem que julgar à luz da palavra de Deus. E não caia nessa falácia, nessa coisa maligna dessa sociedade de que não podemos julgar. Podemos sim, porque todos os dias, meu irmão, minha irmã, você julga algo na sua vida. Não julga. Você, ao escolher algo na sua vida, você não fez um julgamento. Então você levanta pela manhã e na sua mesa você vai pensar se você come um pão com manteiga ou um pão com mortandela. Então você vai julgar aquilo que é melhor para você. E aí você escolhe. A escolha é um ato exterior de um julgamento. E o julgamento é uma escolha interior da sua vida. O julgamento, um ato interior da sua alma, gera
um ato exterior. A escolha é a prática do julgamento. Essa é a lógica. É isso que está na Bíblia. Ah, mas Jesus disse para não julgar, não julgueis para não ser julgado. É verdade, Jesus falou isso. Só que esse julgamento, o que está em jogo que Jesus falou, é para os religiosos que questionavam o poder de Cristo, ainda que estavam vendo Cristo fazer milagre. Então esse tipo de julgamento é maligno e isso leva à perdição se não houver arrependimento. Agora, julgar, nós julgamos. Você vai discernir todas as coisas, como diz Paulo, e julguem, discerne todas as coisas e retém aquilo que é bom. Julguei todas as coisas e retém aquilo que é bom, diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5, 17 ou 19, versículo. E você vai julgar aquilo que é bom, porque todos os dias você faz um julgamento. A escolha é resultado do seu julgamento, meu irmão, minha irmã, é lógica. Pensa aí, você não precisa concordar comigo, pensa aí, leia a palavra, leia o seu dicionário. Agora, a falácia, esse modernismo maligno que está aí na sociedade, quer nos dizer, para nós cristãos, conservadores, evangélicos, crentes na palavra, crente em Cristo, de que não podemos julgar. Claro que podemos, porque não podemos aceitar todas as coisas. Você não vai aceitar, meu irmão, minha irmã, alguém oferecendo droga para você. Você vai aceitar? Não. Você vai aceitar alguém oferecendo uma arma para você? Você não vai aceitar. Você vai aceitar alguém entrar na sua casa e quebrar todas as coisas? Você não vai aceitar, porque você vai julgar isso. Você vai julgar que essa pessoa que vem, ela é uma pessoa de má fé, é uma pessoa ruim para a sua vida. Então você vai ter uma escolha, você não vai querer essa pessoa na sua casa. Pronto, você fez julgamento. É a palavra de Deus, é assim que funciona. Não caia nessa. Não caia nos enganos religiosos, porque esse liberalismo que está dentro da igreja, que Paulo já enfrentava, ainda que não levou esse nome lá nos dias de Paulo, dessa carta de 1 Gálatas, capítulo 6, dos versos 8. Esse liberalismo hoje dentro da igreja é maligno. E deve ser estipado e repreendido em nome de Jesus. Se você está aí, meu irmão, minha irmã, seguindo esse evangelho, um falso evangelho, deixando as pessoas te dominar, deixando as pessoas determinar na sua vida, determinar no seu casamento, determinar na sua família, sinto muito. Você é escrava. Você é uma pessoa escrava e vai sofrer por isso, porque não é essa a palavra de Cristo, não é esse o amor de Cristo. O amor de Cristo é liberdade também, é paz, é alegria, é vida eterna. Aleluia! Quarto momento do engano religioso presente dentro da igreja está no versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então Paulo diz bem claro, não há outra palavra de Deus, não há outra. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, Deus não muda. Então se querem atualizar o evangelho, se querem pegar Jesus e encaixar nessa sociedade maligna, pós-moderna, que está aos caos espiritual e de relacionamento, se querem pegar, não aceite, meu irmão, minha irmã, porque Paulo está dizendo, e nós dizemos hoje, se vier um anjo com outra palavra, está repreendido em nome de Jesus. Não é bênção, é maldição, é maldição. A quem você tem ouvido? Qual é a palavra que você está lendo? Você recebe a palavra quando você lê ou recebe de alguém aí que não condiz como um servo e uma serva de Deus? Qual é o julgamento que você está fazendo? Ou você acha que você não pode julgar? Então que a pessoa mande na sua vida. Continue escrava, meu irmão, minha irmã. Continue aí. Antes de você viajar, você tem que ligar lá para o seu líder espiritual. Ou manda um zap lá para ele. Olha, eu vou viajar, o que você acha? Aí ele vai dizer, olha, irmão, não é hora. Espera 6 meses, espera a vacina. É isso? Alguém que não faz parte da sua família determinar sobre você. Meu irmão, minha irmã, eu sou pastor. Eu dou minha palavra, mas quem decide é um membro. Ele decide sobre a vida dele. Sabe, eu dou a luz da palavra, eu dou um conselho e estou aí. Mas a decisão, a responsabilidade é dele ou dela. É assim, a pessoa é livre em Cristo. Ela adora o Senhor na igreja, mas ela é livre em Cristo. O que eu falo está lá na palavra, pode me julgar. E se um dia eu não pregar a palavra, que eu caia sobre o castigo de Deus, Deus me livre. Eu só prego a palavra, está aí. Você pode ver os textos aí que eu estou falando. O quarto engano religioso
que vemos que Paulo está enfrentando com os Gálatas é esses pregadores. É que ainda que seja algo que eles digam, olha, eu recebi uma revelação de um anjo, recebi uma revelação aqui. Não aceite, irmãos. Esses pregadores que estão tendo visões, não aceite. Julga pela palavra. Esse pregador está dizendo que você tem que amar, que você tem que viver, você tem que se abrir, você tem que respeitar. Não aceite. O nosso respeito não pode ferir a nossa fé em Cristo. O nosso respeito não pode tirar de nós o nosso caráter cristão que Cristo nos moldou. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você analise à luz da palavra qual é o engano religioso que está dentro da sua igreja hoje. Talvez você fale, pastor, eu não sei, a igreja está fechada, então já é um engano religioso. Já é um engano religioso. A sua igreja tem que ficar fechada, é um engano religioso. Por quê? Porque o seu líder espiritual, o seu líder aí da sua igreja, eu digo nem espiritual, mas pode chamar o que você quiser. Se ele está dizendo para você que a sua igreja deve ficar fechada, então você vai perguntar, pastor, você fica fechado em casa? Pastora, você fica fechado em casa? Ou você ainda sai para o mercado? Quem é que faz compra para você? O que você faz na sua vida fora da igreja? Ela faz alguma coisa, ele faz alguma coisa. Então, a vida dele fora da igreja continua, mas dentro da igreja não. Porque a igreja tem que ficar fechada. É esse o evangelho de Cristo? É esse o verdadeiro pregador? Meu irmão, minha irmã, acorda. Antes que seja tarde demais. Sabe o que vai acontecer? Quando a igreja, quando vier a vacina e as coisas voltarem ao normal, muitos não voltarão mais para a igreja. Sabe por quê? Porque perderam essa questão de convivência, essa questão de estar junto, essa questão de chegar no domingo, compromisso com a casa do Senhor, sabe, você ficar preparado para aquele horário estar na casa do Senhor, encontrar os irmãos, louvar a Deus, glorificar, sentir a presença de Cristo na sua vida, ouvir uma palavra ali sendo pregada e Cristo falando ao seu coração. Aí termina o culto, você abraça, cumprimenta, aí o irmão fala, vai ter culto na minha casa, vai lá. Então aí você fala, que legal. Vou continuar vendo os irmãos na semana. Sabe aquele ambiente gostoso? E aí, bem mais gostoso, alguém fala, sábado vai ter um churrasco na minha casa, vamos lá, leva um amigo. Porque aí a gente prega a palavra e depois come churrasco, aquele momento ali. Tremendo, irmãos. Tremendo. As pessoas vão perder isso, as pessoas não vão vivenciar mais isso, porque perderam isso, a igreja está fechada. Porque o seu líder espiritual está dizendo para você, esse líder espiritual ele faz parte desse liberalismo que está em Gálatas. É falso pregador, está dizendo, você tem que ficar aí, porque a igreja tem que ficar fechada, a igreja tem que ser exemplo. Enquanto os mercados estão abertos, farmácias estão abertas, né? As coisas da prefeitura, do estado estão tudo aberto. Então você tem que ir lá pagar a conta, comprar remédio, comprar comida, sabe? Você vai comprar roupa, essas coisas você pode ir lá entre a criança, entre a velha, mas a igreja do Senhor não pode. E aí você acha que está correto, vai se converter, meu irmão, minha irmã, porque você é religioso. Se você aceitou isso, é como esses gálatas religiosos aceitaram esses falsos pregadores, que estão levando outro evangelho. Mas se você é um convertido, você está aí lutando e dizendo, eu não aceito, eu vou para outra igreja, vai para outra igreja. Vai aonde Cristo está te chamando, vai adorar, vai ouvir uma palavra, vai receber oração, vai conviver, vai conhecer pessoas que têm uma fé maravilhosa em Cristo Jesus. Não se prenda em denominação, se prenda em Cristo, meu irmão, minha irmã. Abra os olhos, porque nós vivemos um engano religioso dentro das igrejas. E esse engano religioso ele é maligno. Falsos pregadores, falsos missionários, falsos pastores e pastoras estão aí mentindo, enganando o povo, estão tentando determinar na sua vida, mandar na sua vida, estão te fazendo você escravo, meu irmão, minha irmã, de doutrinas que não são de Cristo. E você só vai poder perceber esse engano, essa falácia maligna, à luz da revelação da palavra de Cristo sobre sua vida. Leia a palavra do Senhor. Pastor, eu não consigo compreender. Olha, pode mandar mensagem. Eu estou aí para ajudar. Mas eu não sou da sua igreja. A gente conversa, meu irmão, minha irmã. Manda uma mensagem, a gente conversa. Eu estou aqui para isso. Tenho ajudado muitas pessoas de Suzano e fora de Suzano também. É esse o meu chamado. Mas eu estou falando da palavra do Senhor.
Então, assim como fora ali na igreja dos Gálatas, Gálatas capítulo 1, dos versos 6 ao 8, assim como foi que aqueles enganadores entraram na igreja e lá eles começaram a arrastar alguns crentes da igreja da Galácia, dos Gálatas. Eles arrastaram os religiosos, porque os religiosos são firmados em atividades de igreja e não firmados em Cristo. Esses falsos pregadores começaram a usar uma artimanha diabólica e pegaram a palavra, não trouxeram uma doutrina estranha, pegaram a palavra e distorceram a palavra para arrastar e acabar com a obra que Paulo tinha feito ali da verdadeira palavra de Deus. Eles queriam mudar a forma de adoração. Terceiro, esses pregadores, eles começaram então a frequentar a igreja e ter uma influência da igreja. Então Paulo diz que esses falsos pregadores enfeitiçaram os Gálatas, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1. E quarto momento, Paulo diz que esses que estão pregando o falso evangelho, eles são malditos. E mesmo se eles disserem que tiveram uma revelação espiritual de anjo, ou se o anjo chegou e pregou lá no momento, seja qual for a mentira diabólica, Paulo diz, seja anjo, seja esses caras, se é outro evangelho, que eles sejam malditos e sejam consumidos pelo fogo de Cristo, e se não se arrependerem, que vão para o inferno. Assim como nos dias que Paulo enfrentou esses falsos pregadores em Gálatas, esses falsos pregadores, como eu disse, eram judeus, se converteram a Cristo, mas queriam que os não-judeus vivessem o legalismo da lei, vivessem doutrinas que não condiz com a graça de Cristo. Então Paulo combateu eles, à luz da palavra de Deus. O que Paulo enfrentou, junto com os crentes convertidos da Galácia, os Gálatas, nós enfrentamos nos dias de hoje. Esse engano religioso, ele está presente. Volto a dizer, esse engano religioso chamado liberalismo progressista, guarda esses nomes, faz a sua pesquisa aí. Eles começaram nas universidades cristãs, nos seminários teológicos e hoje estão dentro da igreja. Muitos pastores e pastoras abraçaram esse pós-modernismo maligno, tentando distorcer a palavra, tentando arrastar os crentes, e aí eu digo religiosos, para essa modernidade religiosa, que não é o verdadeiro cristianismo. Você tem que julgar à luz da palavra. Então leia a palavra, meu irmão, minha irmã. Acorde, porque essa é uma realidade presente. Já está há anos esse engano religioso. E nessa pandemia cresceu mais ainda. Acorda, ou daqui a pouco alguém vai estar determinando sobre a sua vida como você deve viver religiosamente. E aí você não será mais uma pessoa livre em Cristo, mas uma pessoa escrava desses falsos pregadores que vêm por Satanás. Que você seja liberto, que você seja uma pessoa com a sua vida transformada pelo amor de Cristo. Que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida da sua vida, meu irmão, minha irmã. Pense nisso, porque não há como você renegar, fingir que isso não acontece, porque isso acontece. Toma muito cuidado. Qual é o evangelho que você está seguindo? Quem está determinando a sua vida? Pense nessas questões. Pense na falsa espiritualidade hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos levantar um clamor para que Deus repreenda esse mal que entrou dentro da igreja. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque nessa noite o Senhor revelou a Tua palavra sobre nós e mais uma vez a Tua palavra falou nos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nos desse a sabedoria, Senhor, de compreendermos e vivemos o que está escrito em Tua gloriosa palavra, para não sermos levados por esses ventos de doutrinas, por esses falsos evangelhos, falsos pregadores. Sejam eles extirpados da Tua igreja, Senhor. Capacite o Teu povo, aqueles que verdadeiramente são convertidos, se renderam aos Teus pés, Jesus. Foram lavados pelo Teu precioso sangue da salvação, Jesus amado. Que o Teu povo se permaneça firme,
firme nos teus propósitos, firme na tua palavra, Senhor, que a tua igreja seja uma igreja segundo o teu coração. Deus poderoso, em nome de Jesus, nos abençoe, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, repreenda da tua igreja esses falsos pregadores, pastores e pastoras, missionários, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, abra a mente do teu povo, para que compreenda qual é a tua perfeita e soberana vontade em Cristo. Senhor, abençoe cada família aqui representada pelos que me assistem, que vão me assistir. Que nessas famílias haja paz, haja alegria e haja liberdade em Cristo Jesus. Que essas vidas não caiam na falácia dos homens, doutrinas estranhas, mas vivam a graça e o amor da tua palavra, Jesus Cristo amado. Senhor, cura os que estão enfermos da alma, do corpo. Sejam eles curados, sejam eles restaurados na sua saúde espiritual, mas também na sua saúde física. Deus poderoso, que não falte o alimento espiritual, a tua palavra para essas vidas, assim como o alimento físico para essas famílias, Senhor. Sustenta aqueles que estão em necessidade, ó Deus Altíssimo. Abre portas àqueles que precisam do emprego, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, abençoa essas vidas, Senhor. Salva, cura, liberta de todo mal. Em nome de Jesus, Deus poderoso, lhe pedimos e lhe agradecemos por mais uma noite de bênção, mais uma noite de milagre, mais uma noite em que o Senhor Jesus chama vidas para se converterem a Ti, para serem libertas do engano religioso presente em nossa sociedade. Ó Jesus amado, obrigado pelas vidas que se convertem a Ti nesse exato momento. Honras e glórias são para Ti, Deus poderoso, salvar vidas em Cristo Jesus. Amém, aleluia e glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fique na paz e no amor de Cristo. Estamos juntos aí nessa caminhada. Lute pelo evangelho verdadeiro. Ganhe almas para Jesus. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Quantas estão presas em seitas, em heresias, em religiões mentirosas, malignas. Quantas pessoas estão presas dentro de igrejas, de sistemas doutrinários de homem, igrejas evangélicas mesmo, e que na realidade não vivem a verdade da palavra de Deus. Ajuda essas pessoas a serem libertas em nome de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita saúde, uma semana de que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovem sobre a sua vida. Que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus, porque nós somos vitoriosos. Jesus venceu e nós temos Jesus, somos vencedores em Cristo. A nossa vitória é em Cristo e por Cristo. Creia nisso, viva isso. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tamo junto. Se precisar aí de qualquer coisa, manda uma mensagem para mim, que eu puder. A luz de Cristo Jesus me capacitando, eu vou ajudar. Tamo juntos nessa caminhada em Cristo. Fique na paz e no amor de Jesus. Bom final de domingo e uma ótima semana com Jesus. Tamo juntos! Deus é contigo onde quer que andares. Aleluia! Até mais. Fica na paz.